Assim foi a história de Frederico Chiluba. Frederico Jacob Tito Chiluba foi um político zambiano que foi o segundo presidente da Zâmbia. Chiluba foi um líder sindical, venceu as eleições presidenciais multipartidárias do país em 1991 como candidato do Movimento para a Democracia Multipartidária, MMD, derrotando o presidente de longa data, Kenneth Kaunda. Chiluba foi alvo de uma longa investigação e julgamento por alegada corrupção. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da história de Frederico Chiluba. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Frederico Chiluba nasceu no dia 30 de abril de 1943, na Zâmbia. Frederico Chiluba fez a sua educação básica na Escola Especial Mabilama Mbolo e a sua educação secundária na Escola Secundária Técnica para Rapazes Kawambwa, em Kawambwa, onde foi expulso no segundo ano por atividades políticas. Tornou-se condutor de ônibus e mais tarde político devido à sua personalidade carismática. Trabalhou como vereador antes de se tornar assistente de contabilidade e subiu na classificação Ndolo, onde ingressou no Sindicato Nacional da Construção. Em 1990, logo após de UNIP ter desistido do monopólio do poder, ele ajudou a formar o Movimento pela Democracia Multipartidária, MMD, e tornou-se o seu candidato presidencial nas eleições antecipadas de 1991, convocadas como parte do acordo que pôs o fim ao regime do Partido Único. Devido em parte ao crescimento ressentimento contra 25 anos do governo da UNIP, incluindo 17 anos como único partido legal, Chiluba derrotou Kaunda com uma vitória esmagadora, obtendo 75% dos votos contra 25% de Kaunda, a segunda maior margem de vitória para uma eleição contestada na história da Zâmbia. Chiluba tomou posse no dia 2 de novembro daquele ano. No dia 29 de dezembro de 1991, declarou a Zâmbia uma nação cristã. Esta declaração foi incluída na Lei de Emenda Constitucional de 2016, que faz parte da atual Constituição da República da Zâmbia. Ele foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos em 1996, apesar de uma ação judicial questionada seu local de nascimento e, portanto, sua elegibilidade para o cargo. Chiluba tentou deportar Kenneth Kaunda, alegando que este era malauiano. Ele alterou a Constituição para impedir que cidadãos de ascendência estrangeira se candidatassem à presidência, com o objetivo de desqualificar Kenneth Kaunda. Sua tentativa de deportar Kenneth Kaunda não teve sucesso, pois a cidadania zambiana de Kaunda foi confirmada pela decisão da Suprema Corte de Lewanika e outros contra Chiluba em 2000. Alguns candidatos nas eleições presidenciais de 1996 contestaram a sua elegibilidade com base nestes motivos, alegando que ele ou o seu pai verdadeiro nasceram no Zaire. No entanto, ele foi criado no Copper Blades da Zâmbia e isso contribuiu para a sua adesão ao sindicalismo. Em 1997, o seu governo sobreviveu a uma tentativa de golpe após que Chiluba declarou imediatamente o estado de emergência e começou a prender, sem acusações, pessoas suspeitas de envolvimento no golpe. Este inclui vários políticos zambianos, incluindo os dos partidos da oposição e o anterior presidente do país, Kenneth Kaunda. Apesar da esmagadora maioria do seu partido no parlamento, ele não conseguiu obter apoio na sua tentativa de alterar a Constituição, permitindo-lhe concorrer a um terceiro mandato. Nenhum membro do partido apresentou alguma moção na Câmara para alterar a Constituição Nacional. O governo nunca apresentou qualquer documento sobre o assunto, nem houve qualquer referendo para alterar a Constituição Nacional. O debate do terceiro mandato foi entre diferentes grupos dentro e
fora do MMD. O próprio Chiluba não disse nada sobre isso. Ele deixou o cargo no final do seu mandato. No dia 2 de janeiro de 2002, foi substituído por Reno Mamaza, seu ex-vice-presidente. Chiluba começou como socialista, mas aceitou algumas reformas econômicas. Pode-se dizer que Chiluba deixou um legado econômico e político. Economicamente, ele iniciou com o processo de acabar com a economia do comando socialista da Zâmbia. Ele presidiu várias reformas econômicas. Ele trabalhou em estreita colaboração com o primeiro-ministro britânico John Major durante o início da década de 1990 para reduzir a dívida da Zâmbia. Major e Chiluba reestruturaram a dívida da Zâmbia com o Grã-Bretanha, o que permitiu à Zâmbia começar a pagar dívidas a outros países estrangeiros sem que o seu crédito fosse afetado negativamente. Esta foi considerada a reestruturação da dívida da África de maior sucesso durante a década de 1990. Chiluba opôs-se às instituições econômicas internacionais. Depois de deixar o cargo, Chiluba foi alvo de campanha de Mamaza contra a corrupção. Em fevereiro de 2003, foi acusado, juntamente com seu antigo chefe dos serviços secretos, Xavier Chungo, e vários antigos ministros altos funcionários, com 168 acusações de roubo, totalizando mais de 40 milhões de dólares. Foi alegado que o dinheiro foi desviado do Ministério das Finanças para uma conta mantida na sucursal de Londres, do Banco Comercial Nacional da Zâmbia, Zanaco. Chiluba disse que a conta foi usada pelo serviço de inteligência do país para financiar operações no exterior. Os investigadores disseram que se tratava de um fundo secreto usado para cobrir despesas privadas e pessoais de Chiluba e Chongo. A maioria das acusações feitas contra ele foram posteriormente retiradas, mas outras permaneceram. Além disso, a sua esposa Regina foi presa por receber bens roubados. No dia 4 de maio de 2007, ele foi considerado culpado de roubo de 46 milhões de dólares em um processo civil aberto por um tribunal do Reino Unido. O juiz do Tribunal Superior de Londres, Peter Smith, acusou Chiluba de fraude descaradamente e ostentar sua riqueza com um guarda-roupa caro de proporções estupendas. A sua aceitação inquestionável do dinheiro transferido para uma conta bancária em Londres pelos serviços de inteligência de Zâmbia foi a clássica desonestidade cega. Um recurso contra a decisão foi permitido pelo Tribunal de Apelações em 2008. No entanto, grandes setores da sociedade zambiana questionaram a credibilidade de Peter Smith na sequência de repressões e recusas por parte do sistema judiciário britânico. Uns argumentaram que o juiz britânico deveria ter se concentrado em casos relativos a propriedades que foram supostamente obtidas por meios de corrupção na Grã-Bretanha e na Europa, em vez de propriedades na Zâmbia. No entanto, depois de oferecerem as roupas de Chiluba à sua família, a Comissão Anticorrupção conseguiu mais tarde o julgamento no Supremo Tribunal de Zâmbia, onde os seus bens de Chiluba foram confiscados ao Estado após sua apreensão em 2002. Chiluba, no entanto, continuou a alegar inocente e recusou-se a conhecer o veredito do juiz Peter Smith, a quem acusou de ter sido subornado pelo governo de Mamaza. Ainda não se sabe qual o efeito que a decisão civil no Reino Unido terá sobre os processos penais nos tribunais de Zâmbia. Chiluba indicou na altura que o julgamento do Reino Unido tornou acadêmico o processo penal na Zâmbia, prejudicando fortemente o seu caso. No dia 7 de junho, o montante que Chiluba foi condenado a reembolsar foi aumentado para 58 milhões de dólares, contabilizando juros e custos judiciais. Vários dias depois, o juiz Smith ordenou que Chiluba deixasse sua casa em Lusaka, no prazo de 2 semanas, porque foi considerado comprado com dinheiro roubado do público. Em março de 2008, o governo anunciou que tinha recuperado quase 60 milhões de dólares em dinheiro e bens alegadamente roubados durante a presidência de Chiluba. Tendo sofrido por muito tempo com problemas de saúde, Mamaza morreu no final de 2008. Chiluba foi absolvido de todas as acusações no dia 17 de agosto de 2009. Dezenas de pessoas lotaram o Tribunal de Magistrados de Lusaka para ouvir a sentença final do juiz
juiz John Chuan, que inclui o doutor inocente das acusações de corrupção apresentadas contra ele e, portanto, foi absolvido. Chuluba morreu de ataque cardíaco no dia 18 de junho de 2011. Pouco depois da meia-noite, o seu porta-voz, Emmanuel Mwamba, anunciou a sua morte. Mwamba afirmou que Chuluba teve um dia normal no dia 17 de junho e ainda teve tempo para se encontrar com algum dos seus advogados. Mais tarde, ele reclamou de dores de estômago. Se gosta deste conteúdo, deixa o seu like e subscreve-se no canal. Ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicamos um vídeo novo. Eu vou deixar 2 vídeos, espero que goste. Nos veremos no próximo vídeo.